desbravadora, eu me chamo Tamara Laila, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal, esse espaço que eu criei para compartilhar um pouco mais da minha jornada pela vida e pelos negócios. Se você é nova por aqui, prazer, se aconchegue, e se você é das antigas, beijos, meu amor, obrigada por seguir desbravando ao meu lado. No vídeo de hoje eu quero compartilhar uma ferramenta de autoconhecimento com alguns exercícios que eu acredito que pode ajudar aquelas que estão se sentindo perdida, quem está precisando gerar um pouco mais de clareza sobre seus sonhos, sobre os próximos passos, e também vou conversar um pouquinho com aquelas que têm medo de sonhar. Vamos nessa? Ao longo dos últimos anos eu venho aprofundando os meus estudos em desenvolvimento pessoal e o que eu pude perceber é que são as perguntas mais simples que mais nos desafiam e também que mais nos ajudam a gerar clareza sobre quem somos e o que queremos. Inclusive, eu percebo uma certa tendência a pularmos etapas. Então é meio que assim, ao invés de dedicarmos tempo para compreendermos a nossa base, quem somos, o que queremos, a gente meio que dá isso por garantido, acha que é bobeira, ou responde no automático e vai para a etapa do ter, fazer, agir. E depois de um tempo a gente já começa a se sentir perdida, não consegue sustentar muito a caminhada em tal projeto, fica se sentindo frustrada, e a questão é que a gente pula a etapa. Ao invés de dedicarmos tempo para olharmos ali para a base, né? Então imagina em um jardim, é olhar para essa terra. O que tem aqui? O que eu gosto, o que eu não gosto, o que me empolga, o que me incomoda, quais são os meus valores, qual é a minha história, qual é a história que passa pelas terras desse jardim. Olhar, reconhecer tudo isso primeiro, para depois entender, a partir de tudo isso, o que eu crio, o que eu faço, o que eu busco. Se você quiser, a gente pode depois falar só sobre isso num vídeo, mas aqui eu quero te perguntar, afinal, você sabe para onde você está indo? Para onde a sua bússola está apontando? Ou você está naquele esquema Zeca Pagodinho de deixa a vida me levar, vida leva eu, deixa a vida me levar. Ou às vezes você tá aí um pouco para baixo, desanimada, sem muita perspectiva, até com certo medo de desejar algo. Eu já estive em todas essas posições e a questão é a seguinte, dia entra e dia sai, e todos os dias a gente está se movimentando, dando passos em direção a algo. E se a gente não tomar muito cuidado, esses passos podem nos afastar dos nossos sonhos ao invés de aproximar. Então, se eu te perguntei se você sabe para onde está indo e você disse sei, continua aqui pra gente dar aquele double check. Se você ficou meio na dúvida, tá tudo bem. E se você tá naquele modo quase saindo do vídeo assim, quê? Respira, meu amor. E lembra, você é capaz de acessar essas respostas, tá tudinho aí dentro. Não vamos desistir agora, tá bem? Existem por aí diversos exercícios sobre como gerar clareza para construir a nossa vida dos sonhos, como descobrir o que a gente quer para o futuro, como criar uma rotina alinhada com os nossos sonhos. E aqui eu vou compartilhar 5 exercícios que fazem muito sentido para mim, eu já fiz e faço alguns com frequência. Se você ainda não pegou o seu caderninho, esse é o momento. Gente, caderninho para mim é tudo. Pega lá para você começar a anotar os teus insights. E se você ainda não é inscrita no canal, esse é o momento de se inscrever e deixar aquele seu like. O primeiro e mais básico de todos, você já deve ter feito em algum momento da sua vida, nem que seja naquela época da escola que a gente escrevia naqueles cadernos de pergunta, lembra? Aquilo era babado, né? Então, que é a famosa lista de sonhos. A ideia aqui é que você pegue o papel, caneta aí no seu caderno e apenas liste os seus sonhos. Não precisa entrar em detalhe, apenas coloque eles aí, também não precisa se preocupar com a ordem. E eu não vou falar para você escrever 10 sonhos, 5 sonhos. Você precisa sentir no seu coração quantos sonhos você quer enumerar. Quando você acabar, você pode se perguntar, e o que mais? Para ver se você ficou ali numa zona de conforto ou se realmente a lista já chegou ao fim. Eu, Tamara, com ascendente em peixes,
Amo fazer essas listas, faço desde sempre. Porém, chegou um momento da minha vida que eu acrescentei 2 perguntas para essa etapa que me ajudaram a virar o jogo, que foi o seguinte: depois de colocar na lista os seus sonhos, vá em cada um deles e se pergunte: por que eu quero isso? E para quem eu quero isso? Essas 2 perguntinhas nos ajudam demais a limpar os ruídos, a realmente nos conectar com o que o nosso coração nos pede e o que a gente está colocando ali na lista só para agradar a nossa plateia imaginária. Ou seja, aquele sonho que está ali só para provar algo a alguém, ou para atender a expectativa dos nossos pais, ou porque alguém disse que todo adulto tem que ter uma casa, um carro, bababá, bababá, ou às vezes para atender os teus sonhos de adolescente. Eu, por exemplo, fiquei muito tempo presa num looping de sonhos da Tamara de 15 anos. Então eu precisei aí ter um tete-a-tete com ela para que eu entendesse, me perdoasse, liberasse e falasse: opa, para quem eu estou hoje, esses sonhos não fazem mais sentido. Sei que pode parecer muito fácil, mas realmente sentar, fazer essa lista com essas perguntas exige coragem. Tem coisa demais na nossa vida que a gente só replica, que a gente em algum momento aceita que é o nosso sonho e não para questionar, tipo, ué, de onde que veio essa vontade? Onde que isso começou? Por que isso começou em mim? Será que isso ainda faz sentido? A segunda proposta é uma das minhas favoritas, que é escrever em detalhes um dia na sua vida dos sonhos. Então vamos lá. O dia começou. Você acordou com o celular despertando, com o som de passarinho, com a luz entrando, com um beijinho na bochecha, com o filho te chamando. Como é que foi? Depois disso, como que é o ambiente que você tá, a cama que você tá dormindo? Como que é essa casa? É um apartamento, é uma casa, é uma cabana, é o quê? E aí você vai desenvolvendo ao longo do dia. Então como que é a sua manhã? Como que é a sua tarde? Na hora do almoço, você prepara a sua comida? Alguém prepara pra você? Você almoça em grupo? Como que você se sente? Você consegue ver o pôr do sol? Você sai do trabalho e vai para uma festa? Como que seria um dia na sua vida dos sonhos? Eu gosto muito desse exercício porque eu também já tive em mim a minha versão escritora, já começa a viajar bem Jane the Virgin. Normalmente quando eu sugiro esse exercício, algumas pessoas travam na hora de descrever o trabalho. Se esse é o seu caso, se você ainda não tem muita clareza do que você quer fazer, o meu convite é que você descreva como você se sente. Então, ao imaginar que você está indo para esse trabalho, como você se sente? Outra questão é imaginar um pouco do lugar. Então, é um trabalho que você está sozinha? Ou que você tem algumas pessoas? Ou que você tem uma equipe grande? É um trabalho num ateliê, num lugar isolado, silencioso, num lugar barulhento, num coworking, num café? Como que é um pouco a dinâmica desse trabalho? Eu costumo refazer esse exercício todo ano e assim é muito engraçado como as coisas vão mudando, como a gente vai limpando os ruídos mesmo. A primeira vez que eu escrevi, eu coloquei que eu morava na Inglaterra, que eu era uma repórter famosa, várias coisas que, enfim, muito Tamara 15 anos. Depois eu comecei a destrinchar, né? O que significa morar na Inglaterra? Ah, tá, é morar fora do país. Então eu fui abrindo um pouco, eu quero morar fora do país, num lugar frio, eu quero morar num lugar com qualidade de vida, eu estou exercendo um trabalho que eu amo, que envolve criatividade. O legal desse exercício é que às vezes a gente tá no nosso dia hoje atual e percebe que a gente está vivendo nuances dessa vida dos sonhos. Isso aconteceu comigo aqui recentemente, foi um dia que eu tava editando, atendendo, escrevendo, tendo um dia super criativo, tava 12 graus, eu tava o dia inteiro tomando café, comendo cookie, bolinho, uma delícia. E aí teve um momento que eu parei e falei pro meu parceiro: João, eu tô vivendo minha vida dos sonhos. E realmente eu tava, não lá no Canadá, não morando fora do país, mas com várias nuances desse meu dia ideal. O terceiro exercício que eu apresento aqui, ele tem um impacto emocional um pouquinho maior, e eu confesso que eu só fiz ele uma vez, que é o seguinte: você se imagina bem velhinha, e aí você se visualiza, né, como que você tá nesse espaço, como é que é essa casa, esse lugar onde você tá se imaginando velhinha, e aí você se imagina contando para alguém ou escrevendo como é que foi a sua vida.
Quando eu fiz, eu chorei bastante, teve bastante impacto. Imaginar, né, como seria chegar ao final da minha vida e estar relatando sobre as experiências que eu vivi, as conquistas que eu tive, né, tudo que aconteceu para outra pessoa. Isso nos ajuda a nos conectar com o nosso coração e realmente é um exercício que tem um impacto emocional maior e talvez seja o que você esteja precisando. O quarto exercício também é bem famoso, que é aquele de descrever onde você quer estar daqui a 6 meses, 1 ano, 3 anos, 5 anos e, se você tiver ousada, 10 anos. O quinto exercício é para aquelas que pegaram o lápis, o papel, sendo que na hora de escrever já travaram. E quem travou a sua mão foi aquela voz que começou a falar: tá doida, tá velha demais, amor. Que isso, tem nem dinheiro, para com essa palhaçada. E aí, quando ela entra em jogo, eu convido a minha criança interior para brincar. E aí eu escrevo no topo do papel: se eu vivesse em uma realidade paralela, eu moraria, eu seria, eu faria, eu teria. E aí a gente abre um pouco de espaço, né? Porque lá na Terra paralela, no mundo encantado, tudo é possível. Mas na vida também é. Sendo que essa voz não gosta de ouvir muito isso não. Em todos esses exercícios é muito importante você sempre se conectar com como você se sente. Porque o nosso corpo, as nossas sensações nos dizem muito se aquele sonho realmente está bem conectado com a gente ou não. Eu tenho algumas amigas que não gostam de falar que têm sonhos, algumas que têm aversão a essa palavra, outras que preferem chamar de meta ou objetivo. E olha, de verdade, para mim o nome pouco importa. O que importa aqui é você ter coragem e gentileza de levar esses sonhos para o papel, de olhar para eles de verdade, com detalhes, se questionando se aquilo ali é o que está conectado com o seu coração. E eu falo de trazer a gentileza porque em muitos momentos os nossos sonhos mudam, porque a gente muda, né? Conforme a gente vai caminhando, algumas coisas vão perdendo sentido e tá tudo bem. Inclusive, talvez você não concorde com isso, mas para mim, o maior propósito de uma meta, de um objetivo, nem é a realização em si, mas sim a jornada que eles nos colocam. Porque quando a gente desenha em detalhes isso, a gente começa a ter um norte. Então a gente sabe que o caminho que a gente está seguindo não foi desenhado por alguém, colocado ali pelos nossos pais, não. A gente escolheu aquele caminho. Para mim, esse é o maior papel de uma meta e um objetivo, dar um norte conectado com o nosso coração. E agora eu queria falar de algo um pouco mais pessoal. Com tudo que a gente está vivendo no mundo, né, principalmente aqui no nosso país, às vezes é muito difícil ter esperança, nutrir essa esperança na gente, essa fé, né, em si, na vida, nos nossos sonhos. E eu digo isso porque nos últimos meses eu meio que me entreguei. Eu entrei numa postura de, sabe, quando você fala, cara, pra quê? Pra que sonhar? Mas ao me permitir ficar nessa camada, eu fiquei ainda mais fraca, mais desconectada de mim mesma. Então, mesmo com tudo que está acontecendo, mesmo a vida sendo, né, extremamente imprevisível, eu, Tamara, escolho sonhar. Eu preciso nutrir em alguma parte de mim essa esperança, essa fé, esse mundo de infinitas possibilidades. Porque quando eu não me conecto a isso, aí eu me perco de vez mesmo. Uma coisa que me tocou muito recentemente foi uma frase que eu ouvi da minha mentora, Paula Quintão, que foi: Tamara, se não tem no seu dia, não tem na sua vida. Porque, né, o dia é um fractal da vida. Quando eu ouvi essa frase dela, eu falei, cara, precisa ter isso no dia, né? Se eu quero chegar lá no final da vida e contar a minha história como velhinha, falando de todos os livros que eu escrevi, precisa ter escrita diariamente. Se eu tô falando que lá no futuro eu sou uma pessoa tão amorosa, eu preciso escolher conscientemente ser mais amorosa no dia a dia. Então a vida não é como nos filmes, né? Que a gente tá acostumado a ver aí, que do nada a vida da protagonista, pá, muda. A vida acontece aos poucos. A vida vai nos pedindo todo dia um passo possível. Então que esse passo possível que a gente está dando todos os dias esteja conectado com o que o nosso coração nos pede, com a nossa verdade, com os nossos sonhos. Que a gente pare de desperdiçar os nossos passos
as nossas vidas buscando agradar essa plateia invisível. Realmente sou muito sonhadora e uma das minhas maiores crenças é que quando um sonho desperta em nosso coração, que é aquele sonho que quando a gente para pensar arrepia, a gente se emociona, nos toca profundamente, é porque a gente já tem o que é necessário para realizá-lo. E esses dias eu vi um post no Instagram que, nossa, eu gostei muito, que ele falava assim: o universo só tem 3 respostas para o seu sonho. Sim, ainda não, e eu tenho algo melhor para você. Meu intuito com esse vídeo foi realmente compartilhar um pouco das ferramentas que eu uso no meu processo, que me ajudam. Quem sabe aí despertar um pouquinho a sua versão sonhadora. Cada pessoa está passando por esse turbilhão que a gente está vivendo de uma forma. E eu acho muito importante acolher isso também. Mas também acho muito importante voltar a falar sobre sonhos, voltar a falar sobre esperança. Bem, agora troca uma ideia comigo aqui nos comentários. Me diz se você já experimentou uma dessas ferramentas, se você fez um outro exercício que te ajudou muito. Comenta aqui com a sua partilha, porque isso pode me ajudar e ajudar outras desbravadoras. Se sentir, eu te convido aqui de enviar esse vídeo direto pro WhatsApp daquela amiga que você sabe que tá precisando voltar a se reconectar com os sonhos dela. Como eu sempre digo, leva daqui apenas o que fez sentido e somou no seu processo, tá bem? Um grande beijo e nos vemos na próxima semana. Tchau!